E sem vocês aqui, a gente não poderia levar a informação à sociedade, tá? Sejam bem-vindos sempre ao segundo Tribunal do Júri. A Ana, a nossa chefe aqui da imprensa, muito obrigado, viu, Ana? Aos senhores jurados, por último, é difícil tirar os senhores 3 dias de casa, tá? Da casa dos senhores, e vocês fizeram a tarefa de vocês com maestria. Ao final do julgamento, ainda pediram para assistir alguns vídeos. Isso só demonstra todo o zelo que vocês tiveram com a causa. Obrigado por toda a dedicação do júri. E ao final, não sei se ela está nos ouvindo, eu quero agradecer a nossa presidente do tribunal, que deu todo o apoio para que esse julgamento pudesse ser realizado. Tá? Todos os nossos pedidos, todo pedido que eu fiz à administração do tribunal, a desembargadora Valdirene deferiu para a realização desse júri. Se ela estiver me ouvindo, eu desde já faço meus agradecimentos. Senhores, vou passar a leitura da sentença. Apreciando os quesitos, o Conselho de Sentença entendeu: 1. Que o réu Ícaro matou, utilizando o veículo automotor, a vítima John Line Paiva Souza. John Liane Paiva Souza. Que o réu Ícaro da Silva Pinto assumiu o risco de matar. Que o réu Ícaro conduziu veículo automotor com velocidade, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determina a dependência. Que o réu Ícaro não deve ser absolvido tanto pelo homicídio como pelo crime de embriaguez ao volante. Que o réu Ícaro da Silva Pinto não prestou socorro à vítima. Que o réu Ícaro não deve ser absolvido também pelo crime de omissão de socorro. Com relação ao Alain, os jurados entenderam que ele concorreu de alguma forma para a morte da vítima Joliane Paiva Souza, que o réu não deve ser absolvido. Em razão disso, diante da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, eu condenei o réu Ícaro José da Silva Pinto nas penas do artigo 121, caput do Código Penal, combinado com o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, deixado de prestar socorro à vítima, combinado ainda com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, embriaguez ao volante. Com relação ao acusado Alain Araújo de Lima, ele ficou condenado nas penas do artigo 121, caput do Código Penal. Em razão disso, passei a 2.003 de pena de cada um deles. Para o réu Ícaro José da Silva Pinto, eu entendi que a culpabilidade dele foi exacerbada, tendo em vista a velocidade que ele desenvolvia, de 155,23 km por hora antes dos fatos. Ainda reconheci aqui que ele desenvolvia o racha no momento dos fatos, e para os demais crimes eu entendi que essa circunstância não extrapola os tipos penais. Ele tem maus antecedentes, pois foi condenado em Ilhéus, nos autos, no dia 1º de 12 de 2017, nos autos 0300 118 45 2018, da comarca de Ilhéus, Bahia. Não apresenta nada que desabone a sua conduta social, nada que desrespeite a sua personalidade. O motivo do crime, ele não foi descoberto. As circunstâncias de homicídio, elas foram desfavoráveis ao fato, tendo em vista que a vítima foi morta por um racha numa das principais avenidas da cidade, enquanto estava deslocando para o seu trabalho. Para os demais delitos, eu entendi que essas circunstâncias, enquanto relatadas nos autos, não tem nada a se valorar. As consequências do delito, elas são normais à espécie do homicídio. Infelizmente a John Line não está mais aqui. E com relação ao comportamento da vítima, reafirmei o meu posicionamento de se valorar também, tanto negativamente ou a favor do réu. E nessa situação específica, eu entendi que o comportamento do réu Ícaro, da vítima, ela não contribuiu para a ocorrência do fato. Estava andando na sua via a mais ou menos 40 km por hora. Em razão disso, para o homicídio
consumado, fixei a pena base, levando em consideração os 4 circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, a pena base de 13 anos de reclusão. Reconheci para o Ícaro a atenuante da confissão, muito embora ele não reconheça o racha, mas eu entendi que ele confessou a prática do fato quando falou que estava desenvolvendo uma velocidade acima do permitido e que tinha bebida alcoólica. Em razão disso, atenuei a pena em um sexto, passando para 10 anos e 10 meses de reclusão, a qual tornei definitiva para o delito de homicídio. 10 anos e 10 meses de reclusão. Para o crime de deixar de prestar socorro à vítima, fixei a pena base dele em 6 meses e 22 dias de detenção e reconheci a confissão dele, passando para 6 meses de detenção, de acordo com a súmula 231 do STJ. Com relação ao crime de embriaguez ao volante, diante de uma circunstância judicial desfavorável, maus antecedentes, fixei a pena base acima do mínimo legal em 11 meses e 15 dias de detenção e mais 10 dias multa. Reconheci a confissão, passando para 9 meses e 17 dias de detenção. Somando tudo, ele ficou condenado a uma pena de 1 ano, 3 meses e 17 dias de detenção, 10 dias multa e 10 anos e 10 meses de reclusão, devendo ser cumprido primeiro a pena de reclusão. Regime para o Ícaro, o fechado, e suspendi o direito dele de dirigir veículo automotor por 2 anos. Com relação ao acusado Alain, em que pese ele está desenvolvendo uma velocidade bem compatível com a avenida, eu percebi que quando ele viu o movimento, ele freou. Em razão disso, eu entendi que a culpabilidade é normal. O réu não apresenta antecedentes criminais favoráveis. Não há nada que desambona a conduta social do réu. Não existe nada a ferir a personalidade do agente. O motivo também não foi descoberto. As circunstâncias do crime para o Ícaro também são desfavoráveis. A vítima foi morta indo para o seu trabalho. As consequências do delito normais e o comportamento da vítima, ela não contribuiu para o fato. Fixei a pena do Alain em 9 anos e 6 meses de reclusão. Atenuei 1/6 pela menoridade dele, passando para 7 anos e 11 meses de reclusão. O regime do Alain ficou no regime semiaberto. Decretei, reafirmei a necessidade de decretação da prisão do Ícaro. Ele vai apelar preso, tá? Se fizer uso da apelação. E para o Alain, levando em consideração que eu fixei o regime semiaberto, eu concedi a ele o direito de recorrer em liberdade e hoje eu estou determinando a expedição do alvará de soltura para colocar o Alain imediatamente em liberdade. Com relação ao quanto indenizatório, aqui eu tive um pouco de trabalho na sentença. Fiz uma breve explicação do quanto do dano moral e eu fixei o dano moral em 150 mil, que deve ser pago aos familiares da vítima, especialmente a genitora da vítima, Raimunda. Fixei o valor, levando em consideração a culpabilidade dos acusados, que o Alain deve pagar 100 mil de dano moral e o Ícaro 100 mil e o Alain 50 mil de dano moral. Com relação ao dano material, não vi nesse processo, eu sei que tramita na 4ª Vara Civil um processo específico, mas nesse processo não há, em que pese ter assistente de acusação, mas não foi juntado nenhuma despesa com relação ao funeral. Com relação ao pensionamento civil, eu entendi que ficou devidamente comprovado que a vítima recebia aproximadamente 2 salários mínimos
e que esse valor da pensão deve ser no valor de 2/3, ficando para o Ícaro pagar a importância de R$ 977,77 e para o Alan a importância de R$ 488,88. Esse valor é vitalício para a mãe da vítima, a senhora Raimunda, ou até o cálculo que a vítima completasse, na época dos fatos, 76,8 anos. Então, exposto, fixei o dano moral em 150 mil, 100 mil para o Ícaro e 50 mil para o Alan. Obviamente, esse ponto aqui está mais específico na minha sentença, tá, pessoal? Eu não vou fazer a leitura dele todo, porque senão vai ficar cansativo. E com relação à pensão, ficou em 2/3 de salário mínimo, de 2 salários mínimos, cabendo ao Ícaro pagar o importe de 88,8% do salário mínimo vigente, na época dos fatos, sendo o valor de R$ 977,77, e o Alan R$ 488,88, no valor de 44,44% do valor do salário mínimo à época dos fatos. Mandei comunicar à direção do BOP dessa condenação, tá, Ícaro. Em eventual interposição de recurso do Ícaro, já mandei expedir a carta de recolhimento provisório. Após trânsito em julgado, mandei expedir a carta de guia definitiva, a VEP, para observar e processar as 2 execuções, tanto do Alan como do Ícaro. Mandei lançar o nome do réu nos réus de rol dos culpados, mandei comunicar a Justiça Eleitoral, mandei atualizar o histórico de parte, e com relação ao que consta de objetos apreendidos, 4 latas de Skol, que estavam no carro de cerveja Skol, de marca Skol, que estava no carro do Ícaro, eu determinei a sua destruição. Apliquei ao Alan as condições do monitoramento eletrônico após trânsito em julgado, e após trânsito em julgado ele tem um prazo de 5 dias para comparecer ao IAPEM e instalar a tornozeleira eletrônica. Caso contrário, se ele não comparecer no prazo de 5 dias, será expedido o mandado de prisão. É isso. Sentença lida em plenário, saindo todos os presentes devidamente intimados. O Ícaro vai ficar no presídio por mais um tempo, onde ele se encontra. O Alan sai hoje e vou expedir o voto de soltura. Agradeço mais uma vez a presença de todos, inclusive da imprensa, e eu dou por encerrada a nossa sessão às 18h33. São internados do AC 24 horas. O Ícaro e o Alan estão aqui do nosso lado, mas não é possível fazer a filmagem. O juiz determinou que não fossem feitas imagens do júri, obviamente, né, já que eles são peças-chave, e também do Ícaro e do Alan.